Bem, irmãos, nós estamos saboreando, nos deliciando na palavra de Deus, na primeira carta de Pedro. E hoje nós vamos dar continuidade, então, à carta de Pedro. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá na carta de Pedro, no capítulo de número 2. Hoje nós vamos fazer uma leitura, essa leitura um pouco longa, do verso 11 ao verso 25. Verso 11 ao verso 25, que diz assim: Amados, exortai-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que as praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Por isso, é grato a alguém suportar tristeza, sofrimento, injustamente, porque por motivo de sua consciência para com Deus? Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, e suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai-os com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, e se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Só até esse texto. Sei que a leitura foi um pouquinho longa, mas ela se faz necessária para aquilo que nós vamos conversar hoje, tentar aqui compreender um pouco melhor o que Pedro está querendo trazer a estes irmãos, o que a palavra de Deus tem a revelar ao nosso coração. Até agora na carta, nós vimos os privilégios que nós temos como crente. Até agora na carta nós decorremos aí o capítulo 1 e até um pedaço do capítulo 2, e vimos que nós somos separados por Deus para sermos sacerdotes, para sermos povo de propriedade exclusiva do Senhor, privilegiados. Mas agora,
essa carta começa a colocar algumas responsabilidades para esses irmãos. Esses irmãos que foram separados para viverem como sacerdotes do Senhor, esses homens que foram comprados com preço de sangue, eles também precisam assumir responsabilidades. E a partir aqui do verso 11, Pedro começa então a trabalhar e tratar no coração desses irmãos essas responsabilidades que eles precisam ter. Não é, né, porque tem gente que fala assim, é só vitória, irmão, é só bênção. Mas não é bem assim o enredo da palavra do Senhor. O enredo da palavra do Senhor nos traz responsabilidade em qualquer circunstância da nossa vida. Seja ela boa ou seja ela do mais terrível do sofrimento, que é o caso dos irmãos aqui desta carta. E a Bíblia então fala e traz essa responsabilidade da igreja, do povo de Deus, que tem esses privilégios dados por Deus a eles. E requer, então, desses que têm este privilégio, obediência. Requer desses que têm os privilégios de pertencerem, de serem do Senhor, realmente total obediência ao Senhor. Há aí um teólogo famoso que ele diz, para evitar o erro da salvação pelas obras, nós caímos num erro oposto, da salvação sem obediência. Salvação implica em submissão. Salvação implica em obediência. E obediência essa total ao seu Deus. E Pedro está tentando mostrar a esses irmãos que esses irmãos são tão privilegiados, esses irmãos são tão preciosos aos olhos do Senhor, que eles precisam também ter uma atitude, ter uma responsabilidade, mesmo nesse momento que eles estão vivendo de dificuldade. E é interessante porque nós vimos aí Pedro apresentando esses privilégios, né? E nós podemos aqui citar o versículo mais conhecido, que está aí no capítulo 2, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes do que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Privilégios esses. Mas agora Pedro começa a exortar esses irmãos quanto aos seus deveres, o quanto às suas responsabilidades para com esse Deus que os chamou. Se Deus então se revelou a mim, se eu então compreendi quem é esse Deus, a grandeza desse Deus, a glória desse Deus, a mensagem desse Deus, eu preciso ter também agora responsabilidade. Eu preciso ter agora deveres que eu preciso cumprir. E uma das coisas que nós podemos observar é que Pedro aqui, ele tenta aplicar a esses irmãos que eles têm que ser submissos. Eles têm que se submeter. A palavra aí, submissão, é um termo militar. Esse termo submissão na Bíblia é de origem militar. É sujeitar-se, é submeter-se à ordem do seu comandante. Isso é submissão. E a submissão precisa ser, então, o dever do cristão. Em um ato, então, de total obediência, não aos homens, mas sim a Deus. Prestem atenção, irmãos, que eu estou dizendo para os irmãos que nós temos que ser submisso a Deus. E é isso que Pedro está falando aqui. Que nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos nos submeter.
porque Deus então nos pede isso. Pedro aplica esse tema então de submissão à vida do cristão como um cidadão, como uma pessoa que vive dentro de uma sociedade. E essa pessoa que vive dentro da sociedade, ela trabalha, ela tem uma vida como outra, ela tem uma família, ela tem vários tipos de responsabilidade, ela é membro de uma igreja, ela participa de várias atividades. E Pedro, então, está falando aqui que em tudo isso, esses irmãos têm que se submeter. E essa submissão, e Pedro inicia essa exortação pastoral amorosa desses irmãos, aí no versículo 11, versículo 12, se você quiser acompanhar aí, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os crentes aí, eles são amados. E Pedro, então, já começa exortando esses irmãos, dizendo que eles são amados. Este amor do Senhor, esse amor incondicional de Deus para com aqueles a qual Ele chama. E uma coisa que todo cristão tem que ter na mente é a expectativa e a esperança da glória de Deus. É a expectativa e a esperança da eternidade. E aí ele diz, então, que não precisamos nos preocupar muito com essas coisas, porque é passageiro. E Pedro coloca aqui que nós somos forasteiros, peregrinos. É um tempo. E como passa rápido o tempo, né? Eu fico admirado de ver. Ontem eu estava com jovens, né, da igreja aqui da Capela, da igreja de Jundiaí, lá de Valinhos, no meio de uma fogueira. Eu me senti tão velho no meio daqueles meninos. Falei, meu Deus do céu, como eu estou velho. Pai amado, como o tempo passa rápido. Como as coisas passam rápido. E é isso que Pedro está dizendo a esses irmãos: olha, não se preocupem com as coisas que estão acontecendo. Olha, eu sou injustiçado. Olha, a minha vida é assim. Não se preocupe com isso, porque você foi separado para viver para sempre. Aleluia! Eu fui separado para viver para sempre. A igreja do Senhor que compreende a mensagem do Senhor, que compreende a revelação do Senhor, foi separada para viver para sempre. Você é um forasteiro, você é um peregrino. E é isso que ele está colocando aqui. Amados, vocês são peregrinos, vai passar, né? Às vezes a gente fica, né, bravo com a política, né? A gente fica bravo com essas questões aí de um lado, do centro, do meio, sei lá do quê. Mas nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos. Os crentes são peregrinos, pessoas que vivem num país estrangeiro, mas precisam compreender e preservar a sua cidadania, da sua origem. Se eu sou um cristão, se eu pertenço ao reino de Deus, eu preciso então mostrar que eu sou um cidadão do céu. Mostrar então que eu sou um cidadão que foi separado para viver para o Senhor.
E que eu estou vivendo na terra por um breve tempo. E que esse período vai ser um período breve e que eu vou logo estar ao lado do Senhor. O apóstolo Paulo, ele usa muito o exemplo do cristão como um soldado. E soldados que estão envolvidos numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, esta guerra contra o mundo, contra Satanás e contra a natureza pecaminosa, ela está sendo travada. E Pedro então exorta esses irmãos a abster-se das paixões carnais, a abster-se das vaidades, abster-se de coisas que não vão levar a lugar nenhum. E quando Pedro aqui então diz que ele está exortando a esses irmãos a abster-se, ele está aqui tentando dizer a esses irmãos que esses irmãos precisam ter em mente que estão numa batalha. E que essas paixões, que são das obras da carne, elas podem nos contaminar. Então, uma das coisas que eu vejo claramente nesse texto é a conduta do cristão diante de uma sociedade, diante do meio que vivemos. Como é a conduta do cristão? E Pedro então diz que nós precisamos estar mantendo um modelo exemplar. Que nós precisamos realmente fazer com que os outros olhem para os cidadãos dos céus e glorifiquem a Deus. E aí, ele usa essa palavra exemplar. E essa palavra exemplar, do original, ela traz essa ideia da coisa mais bela, da coisa mais bonita, da coisa mais preciosa. A ideia aqui de exemplar é essa ideia. O cristão deve viver entre os não crentes de uma maneira exemplar, dando o mais excelente testemunho, dando o mais excelente exemplo. E Pedro aqui, preocupado com esses irmãos dispersos por várias regiões, preocupado com o que eles podiam aprender, o que podiam estar praticando, está colocando aqui para esses irmãos que a conduta desses irmãos tem que ser uma conduta exemplar. E é interessante que na carta ele vai abranger todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Porque talvez em uma área nós somos exemplo, mas em outra não. Talvez em uma coisa nós conseguimos fazer, em outra não. A conduta destes irmãos, então, vivendo em meio àqueles que não são do Senhor. Talvez em algum momento nós nos enfraquecemos, pode ser. Talvez em algum momento nós nos deixamos levar pela motivação ali daquele meio que nós estamos. E Pedro está preocupado com isso, porque ele está dizendo, irmãos, vocês são estrangeiros, vocês não têm que se preocupar, vocês têm que ser exemplo aí. E interessante porque aqui na palavra ele ainda coloca que nós somos alvos, né? Muitas vezes de acusações infundadas. E é verdade, não é? Se o nosso vizinho, do que mora do nosso lado, ligar o som e deixar o som ligado a noite inteira, ninguém vai reclamar. Mas se você fizer um culto na sua casa, das 8 da noite até 11h30 da noite, meu Pai do céu,
você está arrumando confusão. Então, quando a gente olha para o texto, nós vemos um apóstolo preocupado com a conduta desses irmãos, que são alvos de acusações, que são forasteiros, que são estrangeiros, são acusados, tiram sarro deles, pelo jeito que eles falam, pelo jeito que eles se vestem. E na época aí do texto, na época de Pedro, nós temos aí um exemplo que os cristãos eram acusados de serem até mesmo canibais, por causa da celebração da Santa Ceia. Em alguns fatos históricos, algumas pessoas interpretavam a Santa Ceia como algo ritualístico. Vai comer a carne e vai beber o sangue. Como assim? Como essas pessoas vão se reunir? Eles estão se reunindo lá, rapaz. E eles vão celebrar a ceia lá. E a ceia deles é com sangue e com carne. Entenderam, irmãos? Imagine só, então, para refutar essas falsas acusações, essas acusações infundadas, só podia ser refutada através do bom exemplo, do bom testemunho. Um testemunho, então, que glorificasse a Deus. Deus pode visitar pecadores perdidos e salvá-los por sua graça. Deus pode agir em um lugar onde talvez nós não imaginássemos que ali haveria alguém que seria do Senhor. Deus pode. Mas para isso, então, que nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio para, então, sermos representantes de Jesus Cristo na sociedade que nós vivemos. E como cristão, nós precisamos nos submeter, sermos submissos às autoridades constituídas, por exemplo, que ele coloca aí. Quem aqui gosta de pagar imposto? Quem aqui já foi para o banco? Oh, glória a Deus, hoje eu vou pagar imposto. Que maravilha, que delícia, coisa gostosa. Estou aqui na fila que eu vou pagar o IPVA. Declaração do imposto de renda. Ah, Senhor da glória. Maravilha, coisa boa, né? Mas a gente precisa se submeter, né? E é isso que Pedro está falando para esses irmãos, precisam se submeter. Se tiver alguma coisa que vocês não estão gostando, infelizmente, meus irmãos, vocês vão ter que se submeter. A conduta de vocês, o exemplo de vocês é importante para que o Senhor seja glorificado. E então nós somos representantes de Cristo e precisamos então nos submeter, quer seja a governos, quer seja ao que for polícia. A desobediência às autoridades é uma desonra, porque o próprio Cristo nos ensinou que precisávamos nos submeter a elas. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos que toda a autoridade procede ou é enviada por Deus. Porque a finalidade da autoridade, talvez de restringir o mal ou de fazer algo bom, talvez a autoridade civil deve trabalhar para promover a paz social, a paz mundial,
Mas Pedro tenta aqui, nos versículos aí de número 15, versículo de número 14, 15 e 16, Pedro tenta aqui mostrar para esses irmãos que eles precisavam praticar o bem e não viver de modo insensato. Mas não viver com pretextos, com malícias. Não viver de maneira ignorante. A submissão à autoridade é a vontade de Deus para o cristão. E o objetivo da submissão é fechar a boca daqueles que provocam motivos de acusar os cristãos. Ou a igreja do Senhor. O cristão não deve ser usado, ou não deve usar um argumento da liberdade cristã e dizer, olha, nós somos livres em Jesus, talvez para justificar a nossa desobediência civil. E Pedro resume isso no verso 17, ele diz, no versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra, o cristão deve tratar a todos com seu devido respeito, independentemente da sua posição na sociedade. Independente disso, o cristão precisa tratar todos como iguais. Desde o mais simples ao talvez mais culto. Todos precisam ser tratados com honra, com respeito. E precisamos entender isso. Amai os irmãos. A igreja, irmãos, aonde nós estamos hoje, a igreja do Senhor, é a nossa família na fé. É a família de Deus. E isso identifica muito mais que somos filhos de Deus. Quando realmente demonstramos e praticamos o amor uns para com os outros. Quer testemunho melhor do que esse? Quer honra melhor do que essa? Você poder amar o seu irmão? Honrar o seu irmão? Mas ele também fala para honrar o rei. Temer a Deus e honrar o rei. São duas coisas que precisam andar juntas. Pois não existe autoridade que não proceda de Deus. Porque se não proceder de Deus, ela não vai ser autoridade. E nós precisamos, então, nos submeter a elas. Uma outra coisa que ele coloca aqui, que nós lemos a partir do verso 18, que ele também coloca a questão da submissão como um trabalhador. E ele coloca assim, ó, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordato, mas também ao perverso. Então, após ele exortar esses irmãos como cidadãos numa sociedade, como estrangeiros nessa sociedade, agora ele, dentro dessa conduta, ele então começa a exortar esses irmãos a se sujeitar também como trabalhadores, como servos.
E a palavra servos aqui, ela traz realmente essa ideia de escravo doméstico. Aqueles que moravam e trabalhavam na casa dos seus senhores. E eu acredito que muitos desses irmãos aqui que estavam foragidos aí, dispersos, fugindo por causa da sua fé, sofrendo por causa da sua fé, muitos deles se tornaram escravos. E então nós temos aí o apóstolo Pedro, então, mostrando que existia, naquele período, milhões de escravos no Império Romano. E esses escravos, a grande maioria deles, pertenciam à igreja primitiva. Já pensou? Pertenciam à igreja primitiva. Os escravos, na sua grande maioria, estavam realmente se convertendo ao cristianismo. Segundo a lei de Roma, os escravos não eram uma pessoa, mas um objeto, uma ferramenta viva para o trabalho. Os escravos convertidos, por causa da sua nova identidade em Cristo, poderiam se revoltar contra os seus patrões. Mas Pedro, porém, recomenda a esses irmãos: olha, sede submissos ao vosso Senhor, independentemente se ele for bom ou ruim. E aí, então, quais são os motivos que justificam essa submissão? Olhando para o texto, nós vamos ver que um dos motivos que Pedro coloca é o temor a Deus. Por causa, então, do seu temor a Deus, o escravo deveria se sujeitar ao seu patrão. O cristianismo não aboliu as distinções sociais. O cristianismo, ele não introduziu algo revolucionário dentro da sociedade. Todos os cristãos eram irmãos em Cristo Jesus. Todo o trabalho deveria ser feito como se fosse para o próprio Senhor Jesus, porque tudo era para a glória do Senhor. Seja você escravo, seja você patrão. Tudo que desempenhamos é para o Senhor. Tudo que fazemos é para o Senhor. O meu trabalho, a minha empresa, a minha vida, os meus afazeres é para o Senhor. Então, podemos aí seguir este exemplo dado por Pedro. E quando então suportarmos essas injustiças, quando então realmente fizermos a vontade de Deus, mesmo em muitas situações sendo injustiçados, sendo feridos, sendo maltratados, mesmo assim, se nos mantivermos submissos, o nome de Cristo será glorificado. Seremos então, ou daremos então, o mesmo exemplo de Cristo, porque Pedro diz isso, que se suportarmos, se nos submetermos, nós estamos fazendo igual a Cristo, que não revidou. E aí está algo difícil para nós, né? Suportar o sofrimento com paciência. Eita, nós.
Porque se aparece o sofrimento, se aparece a angústia, se aparece a dor, a nossa vontade é de revidar, a nossa vontade é de vitimizar, a nossa vontade é de se colocar lá embaixo, mas não nos submetermos à realidade que estamos vivendo. Um exemplo claro é a pandemia, né? A pandemia está aí. E quantas pessoas, ironizavam a pandemia? Quando começou a passar na televisão, veio da China, não sei o quê, e todo mundo, esse negócio vai chegar aqui nunca, eu vou usar máscara nada, Eu mesmo era um. Um belo dia acordei com 75% do meu pulmão escuro. Não apareceu na tomografia. Só um pedacinho. O resto, escuro. Se submeter. É difícil? É difícil, irmãos, porque nós estamos falando que Pedro está pedindo a esses irmãos que estão sofrendo, para que eles tenham paciência para suportar. Irmãos, olha só o que Pedro está falando aqui, como é que nós vamos ter paciência de suportar um sofrimento? E Pedro está dizendo isso a esses irmãos. E Pedro se utiliza, do Antigo Testamento, e ele usa aí Isaías 53, se referindo a Cristo, sobre o sofrimento, sobre a morte expiatória de Jesus, pelo seu povo. Aí do versículo 21 ao versículo 25, Pedro então faz isso, ele está citando Isaías. Todo cristão, amado irmão, foi chamado para uma vida de sofrimento. Não sei se eu vou sair vivo hoje desse culto, Mas todo cristão foi chamado para uma vida de sofrimento. O versículo 21 diz assim: porque fostes chamados, por quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, assim como Cristo sofreu, os que o seguem também irão sofrer. E aí a gente pode entrar aqui no mérito de muitas coisas. Mas eu queria aqui deixar aqui para nós a nossa identificação com Cristo. Todo cristão precisa se identificar com o sofrimento de Cristo. Porque todo cristão foi chamado para também sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo Jesus. Quantos de nós já não sofremos por causa do Evangelho? Quantos de nós que quando falamos assim, eu creio em Jesus, metade da nossa família foi contra você? Quantos de nós que quando nos apresentamos a Deus e nos colocamos diante de Deus, muitas pessoas tiraram sarro? Mas eu estou disposto a continuar seguindo ao Senhor com todo o meu coração, porque eu me identifico com o mesmo sofrimento que Cristo padeceu naquela cruz. Então todo cristão deve seguir o exemplo deixado por Cristo. Porque Cristo sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos, diz o verso 21. E Pedro usa a figura de uma criança que aprende a escrever, utilizando-se de um caderno de caligrafia. A palavra exemplo se refere aos contornos claros das letras sobre as quais os alunos estavam aprendendo a escrever. Os alunos que faziam lá os seus traços. Deveríamos, irmãos, copiar
o modelo do Senhor Jesus em tudo. Não só na salvação, não só de viver em ruas de ouro, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá choro. O chamado do Senhor Jesus para seguir a Ele é sacrificial, é de renúncia. Porque se eu realmente estou disposto e compreendo esse chamado do Senhor, e eu vou então me submeter a tudo aquilo que for preciso para continuar, através da minha vida, glorificar o nome do Senhor, nós estaremos sendo pastoreados pelo próprio Senhor Jesus. Porque é isso que diz o verso 25. O verso 25 ele diz que todo cristão é pastoreado por Jesus, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Todo cristão é pastoreado por Jesus. Pedro chama a Jesus por dois preciosos nomes aí: pastor e bispo. Jesus é pastor das nossas almas. A igreja é o rebanho pastoreado pelo próprio Senhor Jesus. Nós não temos que procurar homens, nós temos que ser pastoreados pelo próprio exemplo vivo, que morreu na cruz em nosso lugar. Jesus é o pastor das nossas almas. Na teologia do Antigo Testamento, o ofício do pastor que cuidava do seu rebanho era para ilustrar o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Deus é o pastor de Israel. E agora no Novo Testamento, Jesus se apresenta como o mesmo ofício divino de pastorear o seu povo. E, amados irmãos, nós precisamos ser pastoreados pelo Senhor Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus que morreu para nos salvar. Ele constituiu a igreja, Ele que constituiu o rebanho, Ele que guia a sua igreja, Ele que protege a sua igreja. E aí, Pedro usa mais esse outro termo com relação a Jesus, que é o bispo de nossas almas. E há alguns comentários que dizem que essa palavra tem uma grande história, um grande significado, que essa palavra ela indica o protetor da segurança pública, o guardião da nossa honra, o guardião da nossa honestidade. Isso que se refere, aí Pedro está se referindo ao bispo. É reconhecer o Senhor como nosso protetor, é reconhecer o Senhor como nosso supervisor, como nosso guia, como nosso diretor. Pedro exorta esses irmãos para eles serem submissos às autoridades civis, constituídas por Deus. Também na condição de empregado, devemos nos submeter aos nossos patrões, sejam eles bons ou ruins. O nosso referencial de submissão é a submissão de Cristo. Ele foi injustiçado. Ele que sofreu para fazer a vontade do Pai. É Ele quem pastoreia e supervisiona espiritualmente, capacitando a cada cristão na sua peregrinação, na sua jornada, na sua caminhada. E eu quero concluir, irmãos, dizendo para os irmãos que nós precisamos abrir os nossos olhos para sermos pastoreados pelo Senhor.
a se dispor a suportar com paciência toda dor, todo sofrimento. Eu não vou perguntar aqui quantos sofrem ou quantos passam por lutas, porque todos nós passamos. Talvez a sua condição esteja numa situação difícil, e que talvez venham dúvidas ao seu coração. Mas a palavra de Deus para o nosso coração hoje é que nós venhamos a olhar para Cristo e nos motivar a suportar todo o sofrimento. Tendo um exemplo de conduta de vida. Entendendo que somos forasteiros. Entendendo que estamos de passagem. E que vamos viver para sempre. Não sei quantos já pararam para pensar, né? Como é que é viver para sempre, Senhor? Opa! Como é que é isso? Como é que é viver na glória do Senhor? E enquanto nós estivermos na nossa peregrinação, que possamos suportar o sofrimento, nos submetermos. Aqui, olhando para esse texto, não tem como a gente falar, olha, eu sou injustiçado, olha. Olhando para esse texto, eu preciso me encorajar a passar por qualquer situação. Porque o meu exemplo é Cristo. Porque o meu exemplo padeceu por mim na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos encorajar a suportar, a padecer, a sofrer por Cristo. Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Ó Pai bendito, Pai de graça e misericórdia, eu sei, ó Pai amado, que muitas vezes, Senhor, a Sua palavra é dura ao nosso coração, Pai. Mas, ó Deus, nos ajude, como igreja do Senhor, a compreender o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Nos ajude, Senhor, a olhar para Cristo, nos motivarmos, Senhor, a continuar vivendo para este Senhor. Não deixe, Senhor, que as paixões, não deixe que as circunstâncias, não deixe que a injustiça, não deixe que as autoridades, os homens ruins tenham, Senhor Deus, ó Pai amado, alguma coisa que possa, Senhor, nos impedir de continuar enxergando, Senhor, e vendo, Senhor, a Tua glória e a Tua grandeza. Nos alimente, Senhor Deus, da Tua verdade. E que possamos, Senhor, continuar nos submetendo, sabendo que estamos fazendo, Senhor, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, em obediência total ao Senhor. Porque o Senhor nos orienta assim. Porque a Sua palavra nos orienta assim. Então nos ensina, Senhor. Então o Senhor nos conduz. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção para essa semana que se inicia hoje. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Ó Pai Santo, venha, Senhor, abençoar o nosso lar. Ó Pai, venha abençoar o nosso trabalho. Venha nos dar vigor, venha nos dar saúde, Pai. Venha dar-nos disposição, Senhor, de Te servir com o nosso trabalho.
Ó Pai, colocamos tudo diante de Ti, porque tudo é Teu, tudo pertence a Ti, Senhor. Esta igreja é Tua. As nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. E nós Te louvamos por isso. Porque de tantos e tantos e tantos, o Senhor, ó Deus, tem se revelado a nós. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos e pedimos a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor, o nosso Salvador, que o consolo do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um aqui presente, sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, agora e sempre.